Em 2022, James Gunn foi contratado para salvar uma franquia que o público tinha desistido de acreditar. Em 2025, Superman abriu com 122 milhões de dólares nos Estados Unidos no primeiro fim de semana, a terceira maior estreia do ano inteiro, atrás só de Minecraft e Lilo e Stitch. A bilheteria global chegou a 615 milhões de dólares. A crítica adorou, o público adorou. Pela primeira vez em quase uma década, a DC tinha uma vitória limpa, sem asterisco, sem precisar explicar por que o resultado, na verdade, era bom. Zaslav, CEO da Warner Bros., foi às câmeras declarar que Superman era apenas o primeiro passo de uma nova era. Um ano depois, a Supergirl chegou aos cinemas, e o sinal vermelho voltou a piscar. Para entender o tamanho do problema, você precisa entender o que veio antes. Em 2013, Zack Snyder lançou O Homem de Aço. O filme tinha ambição, tinha estética, tinha Henry Cavill com um físico absurdo. O que ele não tinha era clareza sobre o que queria ser. Era sombrio demais para ser Superman, era raso demais para ser arte. Mas funcionou o suficiente para a Warner decidir apostar pesado numa franquia. E aí vieram as apostas erradas. Batman vs Superman chegou em 2016 com expectativas de bilhão e saiu com 874 milhões. Número que parece enorme até você olhar para o orçamento, para a queda histórica no segundo final de semana e para a reação do público, que foi de euforia para frustração em 48 horas. Liga da Justiça foi um pesadelo de produção transformado em fracasso de bilheteria. The Flash, que era para ser o reset da franquia, abriu igual aos números de Green Lantern de 2011, 55 milhões de dólares. Um filme que custou centenas de milhões para fazer. A DC passou 10 anos acumulando boas intenções e resultados ruins. Não é que os filmes fossem todos horríveis. Alguns eram bons. Aquaman era divertido. Shazam tinha charme. O problema era que não havia coesão, não havia confiança do público, e cada novo lançamento precisava carregar o peso de provar que a DC ainda estava viva. Quando Gunn e Peter Safran assumiram o controle do DC Studios em 2022, eles herdaram uma franquia que era simultaneamente uma das propriedades intelectuais mais valiosas do mundo e um dos projetos mais desacreditados de Hollywood. A missão era simples de anunciar e quase impossível de executar: reconstruir a confiança. Gunn entendeu uma coisa que seus predecessores não tinham entendido. O problema do DCU não era falta de poder de fogo, era falta de identidade. Os filmes do Snyder eram visualmente impactantes, mas construídos sobre uma premissa equivocada, que o público queria um Superman que duvidava de si mesmo, um Batman que matava, uma franquia que se levava a sério demais para se permitir ser divertida. Gunn foi na direção oposta. Ele foi buscar inspiração nas HQs da Era de Prata, as histórias dos anos 70, onde Superman era otimista, colorido, quase cartunesco, e onde ninguém perdia tempo explicando por que um homem poderia voar. Era fantasia, era aventura, e era isso que o personagem sempre foi, antes da indústria decidir que sombrio era sinônimo de sério. O resultado foi um Superman que funcionou porque era simples no melhor sentido da palavra. David Corenswet entregou um herói humano e idealista. A história não tentava ser 10 coisas ao mesmo tempo, e funcionou, tanto na crítica quanto no público. Mas uma vitória não salva uma franquia se salva com consistência. E foi exatamente aí que a Supergirl entrou, e onde os problemas começaram. Supergirl estreou no dia 26 de junho de 2026, segundo filme do novo DCU. Dirigido por Craig Gillespie, o cara de Eutônia e Cruella, e estrelando Millie Alcock no papel de Kara Zor-El. No papel, parecia uma boa aposta. Gillespie sabe trabalhar com protagonistas complexas. A HQ original de Tom King é considerada uma das melhores histórias da Supergirl dos últimos anos, e Millie Alcock tinha demonstrado presença de sobra em House of the Dragon. Só que o resultado foi morno. A crítica especializada deu 57% no Rotten Tomatoes, abaixo de The Flash, o mesmo filme que virou sinônimo de desastre na DC. O público foi mais generoso, com 77% de aprovação, mas o público não paga as contas da Warner. O que os críticos apontaram foi um conjunto de problemas que, separados, seriam toleráveis. Juntos, foram suficientes para afundar o filme. CG1 inconsistente, ritmo truncado, sequências de ação sem impacto, e um roteiro que, segundo a Variety, era o pior que a DC tinha produzido em muito tempo. Cheio de ação, mas completamente plano em termos emocionais. O único consenso universal foi Millie Alcock. Todo mundo concordou que ela entregou. O personagem funciona. A atriz tem o que precisa para construir uma franquia. O problema é que o filme ao redor dela não estava à altura, e os números refletiram isso.
Supergirl abriu com apenas 38 milhões de dólares domésticos, o número mais baixo de estreia para um filme de super-herói com um orçamento acima de 150 milhões em anos. Internacionalmente, outros 30 milhões. Total de abertura global, 68 milhões de dólares. Para um filme que custou 170 milhões só de produção, fora o marketing, isso é um problema sério. Analistas estimam que o filme precisaria chegar a pelo menos 300 a 400 milhões globais para ser considerado um resultado aceitável, e chegar a 500 seria o ideal. Com essa abertura, vai ser uma corrida difícil. Pela primeira vez desde Superman, a pergunta voltou à mesa. A DC está em apuros de novo? Antes de decretar o apocalipse, vale colocar os números em perspectiva. A Marvel também não construiu o MCU sem tropeços. Depois do sucesso de Iron Man em 2008, o Incrível Hulk foi considerado uma decepção. Ninguém cancelou a franquia. O MCU continuou, aprendeu com os erros e construiu algo que durou décadas. A comparação mais honesta para Supergirl talvez seja Birds of Prey de 2020. Filme que abriu com 33 milhões, foi visto como um fracasso, mas não destruiu a DC por conta própria. O problema não é uma derrota, o problema é o padrão. A DC tem um histórico de criar expectativa, errar a execução, se recuperar pontualmente e então errar de novo. Superman quebrou esse padrão em 2025. Supergirl, de certa forma, confirmou que o padrão ainda existe. E isso importa porque confiança é tudo nesse negócio. O público não vai ao cinema para ver um universo cinematográfico. Ele vai para ver um bom filme. Mas para que ele apareça com consistência, para que ele compre ingresso para o 10º filme de uma franquia, ele precisa confiar que vale a pena. E essa confiança se constrói filme a filme. Cada Supergirl que decepciona corrói um pouco do que Superman construiu. Então voltamos à questão original. Como a DC salva o universo que acabou de reconstruir? Primeiro ponto, não entrar em pânico. Supergirl não é um fracasso terminal, é um tropeço. A personagem tem futuro. O problema foi a execução deste filme específico, não o conceito. Millie Alcock é uma atriz com capacidade de sustentar uma franquia. Isso não mudou. Segundo ponto, Gunn precisa proteger a qualidade do roteiro com mais rigor. O maior problema de Supergirl não foi o orçamento, não foi a diretora, não foi a atriz. Foi o roteiro. E roteiro é exatamente a coisa que Gunn controla. Ele é co-CEO do DC Studios. Se um roteiro fraco chegou à tela, foi porque alguém aprovou esse roteiro. Esse processo precisa ser mais severo. Terceiro ponto, o próximo filme não pode tropeçar. Clayface está programado para o final de 2026. Man of Tomorrow, o próximo Superman, vem em 2027. Esses dois filmes vão definir se Supergirl foi um acidente de percurso ou o começo de outro ciclo de decepções. O MCU sobreviveu ao Hulk de 2008 porque Iron Man 2, Thor e Capitão América foram bons o suficiente para manter o momentum. A DC precisa de uma sequência similar. Precisa que Clayface entregue algo diferente, um filme de tom mais contido, mais barato, com uma proposta clara. E precisa que o próximo Superman prove que o sucesso de 2025 não foi sorte de principiante. A receita, no fundo, é a mesma que sempre foi. Bons roteiros, diretores com visão, confiança para deixar os filmes serem o que precisam ser, sem tentar empurrar um universo inteiro em 2 horas de tela. A DC já provou que sabe fazer isso. Superman de 2025 existe como evidência. O que a história mostra, da Liga da Justiça ao Coringa, do Flash ao Superman, é que a DC não tem problema de talento, tem problema de consistência. E consistência não se resolve com um grande acerto, se resolve com a decisão de fazer a coisa certa toda vez, mesmo quando é difícil, mesmo quando o estúdio pressiona por mais personagens, mais crossovers, mais franquias paralelas. James Gunn chegou com um plano. Esse plano ainda é válido, mas a janela para provar que ele funciona está ficando menor.